Bom, pessoal, bem-vindos ao nosso Meetup sobre vender em mercados não tradicionais. Meu nome é Raquel Kibriti, eu sou fundadora da Global Mindset Academy, e a Global Mindset Academy ela é uma plataforma digital para a criação de Global Mindset. Então, aqui a gente sempre vai trazer conteúdos para vocês, para ajudá-los a navegar o mundo com mais naturalidade. Então, hoje a gente tem aqui convidados excepcionais, direto de Singapura, direto do Catar e também daqui do Brasil, para falar um pouco para a gente sobre como funciona fazer negócios nesses mercados tão distantes e tão próximos do Brasil, né? Lembrando que a Ásia cada vez mais tem uma relevância gigante para o Brasil. Não é todo mundo que sabe, mas a própria China é o principal parceiro comercial do Brasil, então é muito importante que a gente saiba lidar com essa região. Depois da pandemia, a China vem cada vez mais forte como um global player, então é muito importante que a gente entenda o que está rolando nessas regiões do mundo para que a gente possa interagir com mais naturalidade, se antecipar também a alguns movimentos, né? E aqui o core da nossa conversa, na verdade, é justamente entender o global mindset dessas localidades, né? O que muda com relação ao Brasil, como que a gente pode estreitar as nossas pontes culturais, o nosso conhecimento a favor dos negócios. Então, a gente trouxe aqui convidados espetaculares, a Sabina Ziatti, o Mauro Periquito e o Alan Chang. E agora a gente vai usar os próximos 5 minutos, pessoal. Bem-vindos, super obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu queria muito aproveitar esses momentos esses primeiros 5 minutinhos para vocês se apresentarem. Então, falar um pouco quem vocês são, a jornada internacional de vocês, como vocês foram parar onde vocês estão hoje, né? E daí a gente vai seguir um pouco aqui no nosso bate-papo com relação a vendas, que é o assunto de hoje. Então, vamos começar pelo Alan? Ok, pode ser. Legal. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alan Chang, hoje eu sou gerente de TI de inovação da TCP. TCP é um terminal de container de Paranaguá que é uma subsidiária da China Merchant. E eu sou chinês, eu vim para o Brasil em 91, e aí, desde que me formei, trabalho com Brasil e China. E meu mercado hoje não é totalmente tradicional, é exportação de commodity, exportação de carne congelada do Brasil para a China. Hoje TCP é a maior terminal de exportação de carne congelada do Brasil para a China. Só para ter uma ideia, tá? Qualquer instante você olha meu terminal, tem 5.000 container reefer. A gente é vencedor nesse sentido. E temos aprofundado a nossa parceria com a Klabin, né? Klabin que exporta não só celulose, acabamos de terminar um projeto grande chamado KPT, que é para exportar papel também, papel craft, que é importante para embalagem. E acho que é isso, né? E assim, eu tive a honra de trabalhar com a Raquel, né? Na frente internacional na autoridade portuária, né? Foi uma parceria e tanta. E, bom, isso. Disponha para qualquer informações e perguntas. Passa a palavra para a próxima. Bem-vindo, Alan. Mauro, é com você. Não, você está no mudo. Perdão. Bem, começando novamente. Bom dia a todos. Aqui Mauro Periquito, de Doha, no Catar. Aqui são 3h10 da tarde, então até a Raquel estava falando a questão do horário, né? Acho que a hora que a Sabina falar do horário dela vai ser um pouco mais para frente, né, do que a gente está aqui. Eu sou de formação engenheiro de telecomunicações, me formei no Brasil, e assim, essa questão de por que eu estou por aqui, eu já estou em Dubai há 1 ano. Né? Eu tive 3 experiências profissionais, 3 empresas diferentes no Brasil, e não sei se por coincidência, destino, etc., todas as 3 me mandaram para fora do Brasil. Não sei se porque eu já tinha esquentado muito tempo a cadeira, mas os meus ciclos sempre terminaram nas empresas fora do país.
Então, só como curiosidade, antes de vir para o Catar, eu já trabalhei em Dubai, trabalhei na Espanha, trabalhei em Porto Rico e nos Estados Unidos. O Mauro está travando um pouco, ele falou que a conexão dele não era muito estável. Sim, voltou? Voltou. Então, não sei qual foi o que vocês perderam aí do que eu acabei falando. A gente estava falando você estava falando que você morou na Espanha, em Porto Rico Sim, e nos Estados Unidos. Espanha, Porto Rico, Estados Unidos, Dubai e agora aqui em Doha, no Catar. Uhum. Perguntaram Mauro, isso. Não sabe o que ele faz, né? A Fabiola perguntou o que você faz. Desculpa, eu sou head de TI da Suez, é uma multinacional francesa de meio ambiente. E aqui no Catar eu estou no projeto de transformação digital. A gente está preparando toda essa parte de tratamento de água e esgoto com uma camada digital, até para ser um pouco mais inteligente, mais ágil. E esse projeto ele tem muito a ver com a Copa do Mundo, né? Espera-se um crescimento, uma demanda muito grande de turismo, não só pela Copa do Mundo, mas após. Então, o país está sendo todo preparado. Esse é um dos projetos que eles chamam de Enabling Projects do Catar. Muito legal. Eu trabalhei bastante aqui quando a Copa foi no Brasil também nos projetos de política pública que tinha muito essa dimensão de legado, né? O que se faz, né? O que se mantém? Você tem todo um investimento nesses eventos esportivos e depois como é que você pereniza todo esse investimento a favor da população. Então é muito legal saber que você é um desses projetos, Mauro. Muito legal mesmo. Sim, bacana. Muito bom. Bem-vindo também, Sá, é com você. Obrigada, bom dia a todo mundo. Meu nome é Sabina, que nem disseram antes, estou em Singapura, já faz 4 anos e meio, mais ou menos. Eu sou gerente sênior na PwC, trabalho num time focado em mercados emergentes e especialmente em ajudar empresas a se internacionalizarem. Meu foco industrial é retail e consumer, mas na realidade a gente acaba fazendo o que vier, né? Porque agora a gente é um time pequeno, especializado e a gente faz negócios com... A gente está baseado em Singapura, mas faz negócios com clientes de toda a parte do mundo, mas sempre com esse foco de internacionalização. Como eu vim parar aqui, uma longa história, mas resumindo, eu fui fazer faculdade na Inglaterra, saí do Brasil com 18 anos, fiz faculdade na Inglaterra com 1 ano na Itália e comecei minha carreira na Procter & Gamble. Aí acho que chegou um momento que eu cansei de vender fralda e pela minha formação ser comércio internacional, eu resolvi que eu queria trabalhar com isso. Trabalhei na Índia, ajudando empresas italianas a investirem no mercado indiano. Voltei para o Reino Unido e trabalhei com empresas britânicas que estavam querendo exportar em mercados internacionais. Daí trabalhei com empresas internacionais por parte do governo britânico, que foi aí que eu conheci a Raquel. Ajudei empresas internacionais a investirem no Reino Unido. Enfim, aí depois de um contato e ajuda do universo, eu vim parar aqui, nesse time bem especializado, e é isso, estamos aqui. É um prazer falar com vocês hoje, espero poder ajudar um pouquinho, porque a Ásia realmente é um mercado de foco e infelizmente, por enquanto, a gente vê pouco do Brasil por aqui e adoraria ver mais, com certeza. É isso aí, Sá. Obrigada pela presença. Sabina, você vê carne congelada saindo meu terminal até você. Isso você vê. Com certeza. É mesmo, tem Sadia aí em Singapura, tem BRF em Singapura, né? Eles exportam por aí. Fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui, eu vi Sadia no supermercado, saudade de casa, né? Comprei direto. É isso aí.
Bom, vamos entrar um pouquinho então nesse mindset e etc, né? Como é que a gente consegue se preparar um pouco para esse momento? Daí, nesse ponto, eu queria muito começar com a Sabina no aspecto de preparação para uma reunião, né? Aqui a gente vai passar um pouquinho pelo ciclo de vendas e como fazer o trabalho de prospecção, mas eu queria muito começar nesse processo perguntando para a Sabina como é que ela se prepara para ir para uma reunião com um asiático, com alguém de Singapura, ou com alguém da Índia ou da China. Como é que você se prepara para essa reunião? Que tipo de material você separa? Que tipo de pesquisa você faz sobre o cliente? Como você prepara o pitch? O que você está olhando antes de você se reunir com um potencial cliente? Antes de mais nada, acho que é importante introduzir a ideia de que, assim, aqui em Singapura, tem 3 etnias principais, e isso afeta muito o jeito que os negócios são feitos. Então, a maioria da população aqui é chinesa, 75%, acho, por aí. Aí tem os malaios e os indianos, que vêm do sul da Índia, e o resto, acho que uns 3% só são estrangeiros mistos. Então, a primeira coisa é entender com quem que você vai encontrar. E parece que não é importante, mas é extremamente importante, porque cada uma dessas etnias tem um jeito diferente de fazer negócios. Então, a primeira coisa é entender quem que você vai encontrar e entender o nível de senioridade. Então, por exemplo, se você for encontrar com... Geralmente, quando eu vou encontrar com alguém de Singapura e o cliente, a maioria do pessoal que está no cliente é chinesa, eu tendo a abordar de um jeito diretamente para dizer, por exemplo, eu entro em contato direto com a pessoa mais sênior, antes de marcar a reunião, tem um contato formal, então eu vejo se, por exemplo, se eu não conheço ninguém naquela empresa, eu tento entender quem que seria legal encontrar e tentar achar alguém em comum. Então, uma coisa muito importante é você ter aquela pessoa em comum que você pode pedir para te apresentarem. Então, isso, se você conseguir achar uma pessoa dentro do cliente ou que tenha relação com o cliente que você está visando, abre muitas portas e te dá credibilidade e você chega direto ao interlocutor principal. Isso é muito importante. Aí, nesse aspecto de ter etnia e senioridade, eu menciono porque faz muita diferença na hora de você ter a negociação. Então, você tem que respeitar a hierarquia, principalmente se você estiver encontrando com alguém da cultura chinesa, isso é muito importante. As outras culturas, por exemplo, aqui tem a noção que os chineses e os indianos são os mais, como se diz, business savvy, né? Eles chamam, são os mais gerenciados aos negócios. Os malaios têm a reputação de serem um pouquinho mais, não quero dizer preguiçosos, mas mais ou menos, para dar a entender. Então, é importante entender isso e em termos do approach, geralmente a gente manda um e-mail formal, solicitando a reunião, com pelo menos, eu diria, 2 semanas de antecedência, explicar o intuito da reunião, explicar quem que a gente explicar com quem que a gente está entrando na reunião, então quem estaria presente, o tema a ser abordado, né, a pauta, digamos, antes da reunião confirmar, digamos, 2 dias antes, reconfirmar a reunião, e, enfim, entender e chegar na reunião com essa formalidade. Os chineses, geralmente, eles são um pouquinho mais formais, eu diria, do que os malaios e os indianos, mas não quer dizer que eles não possam engajar em small talk, né, que a gente chama. Então, isso também é muito importante. Antes de entrar num pitch ou antes de entrar abordar o tema da reunião, é importante ter um pouquinho esse quebra-gelo, digamos, e isso é muito bem-vindo, especialmente com os chineses. E é importante também notar que a reunião geralmente começa assim, mas depois vai direto ao ponto, e eles são mais concisos, formais, e é bom vir
com material, sempre. Não geralmente as reuniões não são informais, conversas, são mais, tem um pouquinho de conversa que eu mencionei, mas geralmente se entra direto ao ponto, você abre uma apresentação, se você tiver amostras de produtos, sempre bem-vindos, e então é importante entrar com esse mindset de não querer fechar um acordo imediatamente, você tem que se apresentar, você tem que começar um relacionamento, mostrar o que você tem para mostrar e depois, a partir disso, continuar a construir esse relacionamento. Então, leva muita paciência, diria, mas não pode ser algo muito lucrativo, porque uma vez que você constrói esse relacionamento, ele é bem duradouro, uma vez que você tem a lealdade do cliente, é uma coisa que dura bastante, só que eles têm que gostar de você, digamos. Então, é muito importante essa parte de relacionamento. Enfim, espero que eu tenha explicado, mas qualquer dúvida me perguntem. Muito legal. E deixa eu só entender uma parte, porque nesse aspecto introdutório, então, tipo, você explicou duas coisas aqui super importantes. A primeira é que não se aborda ninguém diretamente fazendo uma reunião, tipo, cold calling não funciona tão bem quanto essa conexão intermediada. É isso? Exato. E o segundo ponto é do e-mail que você falou, né? Que o e-mail tem que ter esse tipo de estrutura, mas ele é um e-mail super longo ou ele é um e-mail curto e objetivo? Eu diria que é melhor ser curto e objetivo. Geralmente, você tem que ter em mente que os chineses são bem diretos. Tem muitas coisas que eles são indiretos, e o Alan, obviamente, vai saber melhor do que eu, mas tem muitas coisas que eles preferem ser diretos e esperam que você chegue direto ao ponto. Então, eu diria de manter curto e, principalmente, chegando na reunião seguindo a sua pauta. Então, é importante ter essa estrutura e ter essa pauta estabelecida e chegar com materiais. E outra coisa é se manter dentro do horário prometido. Então, absolutamente nunca chega atrasado, porque é visto como um sinal de desrespeito aqui. Fora que Singapura não tem trânsito, é muito pequena, então não tem assim, obviamente pode acontecer, e quando acontece, você só precisa ligar e avisar, vou chegar X minutos atrasado, mas me desculpe, e justificar o atraso, e tentar ficar no horário. Isso para a primeira reunião. Depois, quando a relação estiver um pouquinho mais estabelecida, as coisas são um pouquinho menos formais. Legal. Alan, então agora com você, já que a Sabina falou bastante da China, explica um pouco como é que é assim, esse momento da reunião, assim, o que passa na cabeça de um chinês na hora que ele está conversando com o brasileiro, o que ele está querendo extrair, quais são as coisas, assim, como é que funciona essa dinâmica da reunião? Ela falou da hierarquia, se você sempre se refere com a pessoa sênior, mesmo que tenha outra 10 pessoas da sala da reunião, ou se tudo bem se referir a outras pessoas, ou tentar engajar com outros membros do time, como que funciona isso? Eu vou separar alguns, vamos lá. Approach, tá? Cold call, sim, é difícil mesmo, tá? Mas, assim, o que mais, assim, pelo menos antes da pandemia, para cada setor que você atua, tem essa grande reunião, né? É como se fosse a nossa intermodal da área portuária. É um lugar ótimo para você começar a trocar o cartão, né? E aí você já evita de fazer esse cold call. Você fala, cara, mas assim, se eu quero abordar os bancos de investimento, tem a conferência do Banco de Investimento. Fica a dica, né, o governo de Hong Kong, aliás, Hong Kong é China e não é China, então você tem que explorar bem esse lado, né? E esse tipo de grande conferência pode trocar cartão, eventualmente com o CFO da China Merchants mesmo, né? E, digamos assim, não chega atrasado, isso é importante, Sabina está certíssima. E, vamos ver, na hora de sentar, a pessoa que é de nível mais graúdo, ela senta
na sala, no lugar mais profundo da sala e no meio. E aí ele vai, aí de acordo com a hierarquia, eles vão sentando até chegando em você, tá? É assim na sala de jantar, é assim na sala de reunião. E posso dizer que ganha primeira confiança, tá? E assim que tem essa primeira confiança, eles vão contar mais com você, né? Inclusive vai ter o troca de favores, aí você começa a ter uma interatividade maior, né? E acho que isso é o começo. Agora, como Sabrina disse, tem que levar, não poupa papel. Infelizmente é lá eles compram o papel do Brasil mesmo. E não poupa papel, leva papel impresso, é bom, né? E direto ao ponto, né? E vamos lá, tem vários cenários que são tantas indústrias que eu já trabalhei junto com os chineses. Se é banco de investimento, leva o seu portfólio da empresa, o projeto que você quer apresentar, é isso mesmo. E na medida possível, você deve se apoiar em missões oficiais do governo, Apex Brasil, né? Porque esse negócio que você está fazendo, negócio com a China, quer dizer, você faz parte, ou você está ligado com o governo do Brasil, isso eles respeitam bastante, tá? Então, na medida possível, você deve se apoiar nisso. Aí você fala, por quê? Porque 80% da economia chinesa é girada por state-owned enterprise, são estatais. Então, onde eu trabalho é uma estatal, China Merchants é uma estatal, tá? Então, lembrando disso, você já chega mais perto, mais fácil, tá? Então, que eu tenho para agregar isso. É legal. Então, o que você está falando é que, na verdade, hierarquia importa e mostrar que você está próximo do governo importa. E se você participa de eventos internacionais, é aí que você quebra o cold call, na verdade. Então, tipo, participar das feiras, etc., é onde tudo bem você abordar direto uma pessoa, desde que você, né, mesmo sem ter uma conexão direta, pedir um cartão, se apresentar. Então, nesse momento presencial é possível. Mas ligar para uma pessoa do nada e falar, oi, tudo bem? Eu queria fazer uma reunião de negócios com você, não vai. Eu vendi um evento tão, cara, assim, Raquel ficou, lembra que eu falei né, do fórum de Ningbo? Uhum. Numa mesa, mas sem, assim, norte a sul, todos presentes no Porto, todo mundo está na mesma sala, não se paga, tem que estar lá, então, né, e é isso. Legal. Mauro, conta pra gente como é que é aí nas Arábias essa relação entre vocês, assim, a relação comercial, como é que funciona a cultura árabe nesse ponto de fazer negócios? Conta pra gente um pouquinho o que é essa dinâmica também, que é bastante pessoal, né? Então, Raquel, só para dar dois dados, acho bastante relevantes sobre a região, né? A gente, quando fala de comércio com Ásia, pensa muito em China, né? Mas duas informações para vocês, não sei se as pessoas lembram, mas na posse do nosso atual presidente, uma das figuras de mais importância que teve lá foi o premier de Israel, o Benjamin Netanyahu, e a primeira visita oficial do nosso presidente a um país estrangeiro foi a Abu Dhabi, né, nos Emirados. Então, assim, o Brasil vê essa região como uma região muito estratégica, né? E o que eu posso dizer aqui tem gente de todas as nacionalidades, então você acaba encontrando com europeus, americanos, latinos, com pessoas mais asiáticas, os árabes em si, né, que pelo menos no caso dos Emirados e do Catar são minoria, né? Para te falar dos números que eu conheço, nos Emirados tem 10 milhões de pessoas, tem mais ou menos 3 milhões, 2.800 locais. No Catar são 2 milhões e 700 milhões de pessoas e menos de 300 mil locais. Então, você acaba fazendo negócios com pessoas de diversos países. Mas tanto aqui no Catar quanto nos Emirados tem uma característica singular. A maioria das empresas que vêm para cá, por lei, tem que ter um sócio local. Então,
se você vier para cá montar um café numa rua, você tem que ter um sócio local, que eles chamam de sponsor, né, o patrocinador. Então, acaba que mesmo quando você diretamente lida com pessoas de outra nacionalidade, sempre tem um local que também faz parte do negócio, né? Outra característica muito legal daqui da região, até agora, pela questão da Copa do Mundo, eu tenho tido muita facilidade de conversar com os árabes quando eu me apresento como brasileiro direto, né? Falo, meu nome é Mauro e eu sou brasileiro, né? Então, a conversa ela acaba quebrando o gelo muito rápido e a gente acaba falando de futebol antes de falar de negócios, né? O árabe em si, sendo dos Emirados, do Catar, Arábia Saudita, de todos os países, eles são fanáticos por futebol. Então, isso é uma coisa que facilita muito. E aqui na região tem muito libanês e muito sírio, né? Quem conhece a colonização brasileira sabe que nós recebemos muitos sírios e muitos libaneses. Então, quando eu né? Então, isso também ajuda bastante. Agora, nas questões de formalidade, igual os chineses, é um pouco diferente. Aqui é bastante informal a comunicação. As pessoas têm um ambiente de muita curiosidade sobre a nossa cultura, né? O brasileiro é uma cultura muito distante aqui do Oriente Médio, então eles tendem a perguntar bastante sobre como é a nossa cultura, por que a gente tem tanta agricultura forte, o que acontece com o nosso futebol que ganha, na visão deles é o que ganha tudo, né? Não é bem assim. Então, é uma maneira mais fácil de fazer negócio, mas quando você encontra como tanto a Sabina e o Alan falaram da China, de altos executivos, apesar desse gelo, né, que você quebra com muita facilidade, a formalidade é muito grande, né? Você chama todos os executivos das empresas de senhor, né? Então, isso é bastante normal aqui, você se referir a um alto executivo como senhor. Então, daí já dá o tom da reunião, mesmo que o gelo tenha quebrado. Mas a questão de atraso, questão que a gente comentou aí sobre as outras culturas, isso é bem tolerado aqui, porque tem muito controle de segurança nos prédios, então você sempre demora para subir, né? Quando vou visitar meu cliente, eu tenho que levar um papel com uma senha. Se eu não mostrar a senha para a recepcionista, ela não me deixa subir. Então, isso acaba que atrasa um pouco as reuniões. É uma dinâmica mais parecida com a nossa no Brasil, assim, nessa questão de pontualidade. Não é tão explorada por aqui. Poxa, que interessante, né? Você vê como é diferente mesmo, é mais flexível. E aí, o Mauro trouxe um ponto muito legal, né? Que esse ponto do cosmopolita, tanto do Catar quanto dos Emirados Árabes. E como o Brasil warms their heart, né? Então, esse aspecto de falar que é brasileiro é super legal. Eu queria muito, tipo, que essa próxima parte da nossa conversa, a gente pudesse explorar algum caso que vocês viveram comercial, assim, alguma história comercial que vocês viveram nessa relação com o exterior e que vocês acham muito interessante de compartilhar, assim, uma situação curiosa ou que vocês tiveram algum aprendizado relevante num processo de prospecção e vendas. Queria muito explorar um pouco a possibilidade de vocês agora contarem uma história que vocês viveram nesse mundo internacional ligado a comércio. Vamos começar com a Sabina? Estou tentando lembrar de algum episódio. Talvez pensando na minha experiência aqui com clientes aqui, eu acho que teve uma vez que o meu cliente era um grande banco internacional, mas com sede aqui em Singapura, e a gente chegou na reunião com, assim, super preparado e tal, e todos os materiais, a pauta, tudo. E a minha surpresa foi que
o meu cliente direto, a pessoa com quem eu ia trabalhar, em teoria, né, se a gente fechasse o negócio, primeiramente eu achei que era homem, mas na verdade era mulher, então já fiquei tudo meio assim, né, quando eu cheguei, porque aqui o jeito que escrevem o sobrenome tem toda uma ordem de nomes, e é muito difícil às vezes saber se a pessoa é mulher ou homem, então já até aí precisa entender. O que eu fiz depois disso foi perguntar para os meus colegas locais, essa pessoa é mulher ou homem. Enfim, mas depois disso chegamos aí e eu fui com essa expectativa realmente de que fosse uma reunião super formal e que a gente fosse chegar direto ao ponto e tal. E quando eu fui ver, aquela pessoa estudou na mesma faculdade que eu enfim, a conversa foi super informal. A pessoa estava vestida de jeans, camiseta e tênis, isso num banco internacional, num escritório super chique e tal. Enfim, foi uma coisa que me deixou meio assim. Aí, o que eu assim, não que tenha acontecido grandes coisas, mas o ponto foi que eu saí de lá super feliz, porque finalmente, né, foi uma reunião um pouquinho mais descontraída do que geralmente tende a ser. Teve o lance da hierarquia, porque tinham, tipo, acho que umas 4 pessoas e só essa pessoa falou. Porque geralmente acontece isso, eles deixam a pessoa mais sênior falar e o pessoal só observa, né? E foi isso, a gente acabou tendo a partir daí um relacionamento ótimo. E aí eu saí pensando, nossa, não foi como esperado, foi bem melhor do que esperado. Mas o que eu queria dizer com isso é que, na verdade, eu falei bastante de Singapura ter maioria chineses e ter uma cultura de negócios mais chinesa, mas tem que lembrar que Singapura, na verdade, muito pela história que ela tem de ser um centro entre o Oriente e o Ocidente, sempre teve uma população muito internacional e muito ocidentalizada por esse motivo. Então, o que acontece é que às vezes você vai esperando esse tipo de abordagem e você chega lá e, na verdade, é totalmente diferente e é uma abordagem muito mais, como se diz, ocidentalizada, no sentido que eles têm uma mentalidade mais aberta, que eles têm muita noção do que está acontecendo no mundo, eles não estão, especialmente os mais jovens, eles não estão tão, como se diz, ligados à formalidade dos mais velhos, então, por isso tendem a ser mais descontraídas as reuniões. E é isso, e lembrar que, por mais que seja a maioria chinesa, tem muita gente internacional e é muito também comum encontrar com, por exemplo, britânicos, que são sêniores, ou europeus, americanos. Então, aí já muda toda a dinâmica ao mesmo tempo. Então, era só isso. Eu não tenho nenhum episódio assim, mais engraçado ou interessante, mas isso eu lembro que ficou na minha cabeça como também tem esse tipo de reunião e cliente nessa região. Isso é muito legal. Aqui isso é super comum com as empresas de tecnologia, né? Que todo mundo usa camiseta e jeans, né? Aqui, mas é um comportamento setorial, na verdade, né? Não é uma surpresa, assim, realmente num banco de investimento. Na verdade, assim, hoje no banco de investimento aqui no Brasil, se você for na área de inovação do banco de investimento, também vai estar todo mundo de camiseta e jeans. Mas no corporate, né, na área de investimentos, ainda vai ter gente de terno e gravata. Mas, Sá, você tocou num ponto super interessante, que é essa questão do gênero, né? De você ficar surpresa, de ver uma mulher do outro lado na reunião e etc. E aí eu queria explorar isso com o Mauro e com o Alan também, né? Como é que funciona esse elemento do gênero, né? Se isso ainda tem algum impacto na cultura chinesa e na cultura do Oriente Médio, se, sei lá, de repente faz sentido ter um homem do lado na hora de fazer negócios do Oriente Médio por uma questão cultural, ou como que funciona isso na China, ou não, se na verdade já tem um pouco mais de equidade de gênero nessas regiões no mundo dos negócios. Mauro, vamos começar com você? Como que você percebe isso? Tudo bem.
Então, por favor, não me apedrejem, mas eu não vejo mulheres fazendo negócio na região. Muito difícil, né? Nas empresas internacionais, sim. Então, eu posso dizer para você que aqui na Suez temos várias mulheres em cargos de gestão, são todas estrangeiras, né? Nenhuma aqui árabe. Árabe, eu digo, do local do país, mas tem iranianas, tem espanholas, tem brasileiras trabalhando aqui, tem americanas, francesas. Nos clientes, normalmente, nas posições de decisão eu não vejo, eu vejo em algumas posições de suporte, sim, elas existem, né, mas não consigo te dizer como isso vem mudando aqui, né? A gente vê muito as mulheres ainda na função de dona de casa. A percepção que eu tenho aqui é que a maioria das mulheres ainda não, as locais, não ocupam postos de trabalho. De fato, é um aspecto cultural a ser respeitado, né? Assim, E para te contar duas histórias curiosas aqui sobre fazer negócio na região, a cultura aqui ela é muito pautada pela religião, pelo Islã, né? E a maioria das pessoas, eu digo 60% ou 70% das pessoas praticam o Islã como religião primária, mesmo os estrangeiros. E aqui durante todo o ano tem o mês do Ramadã e normalmente na última semana do mês do Ramadã eles mandam uma mensagem que é congratulando pelo fim do Ramadã e o início de um feriado de descanso que chama-se Eid, que é como se fosse uma pausa. Então você fala Eid Mubarak, que seria feliz pausa, tem uma ótima pausa. E eu mandei para um cliente que o cliente tem nome árabe e é libanês. E o cliente era católico, esse cliente. E aí o cliente respondeu para mim assim, Mauro, para eles é muito bom, mas para a gente tanto faz. Bem ríspido, assim, né? Então, depois, quando eu encontrei com ele, tentei levar para o humor e contornei a situação. Ele ficou um pouco incomodado de ter recebido aquele cumprimento, foi a minha percepção. E uma outra coisa curiosa sobre a religião é que o Islã não permite que você contraia dívida na sua vida. Então, por exemplo, aquela pessoa que é plena praticante do Islã não tem cartão de crédito, que é o cartão de crédito você faz um gasto e paga depois, né? Então, eles consideram isso como dívida. Alguns bancos aqui na região, eles não emitem cartão de crédito. Isso é bastante normal. E eu tive um problema de pagamento com o cliente, tive que discutir pagamento com o cliente e já sabia que era um problema. E quando o cliente entendeu que a empresa dele estava devendo para a nossa empresa, o cara queria cavar um buraco na minha frente e sumir de tanto constrangimento que ele teve, né? Porque não era ele que estava atrasando o pagamento, e sim a empresa. Então, isso é muito respeitado aqui, essa questão de olha, tem que seguir, não pode dever para ninguém, mas eu tenho cartão de crédito e eu posso fazer dívida por ser um ocidental, né? Então, isso não se aplica a todas as pessoas. Olha que interessante. É bem diferente mesmo, né? Essas duas situações, assim, é interessante. Então, na verdade, do ponto de vista comercial, por exemplo, as propostas são feitas com pagamento à vista ou pode ser parcelado? Como que é feito isso? Então, pode ser parcelado, mas ele é sempre vinculado a uma entrega, né? Então, entregou, paga, né? Então, é como se você fosse no supermercado, comprou um produto, paga. Comprou outro produto num outro dia, paga outra vez. Então, eles fracionam as entregas e os pagamentos de acordo. É como a gente faz, mas no Brasil normalmente tem o faturamento 60 dias, o faturamento 30 dias, né? Aqui não, entregou, paga. Olhem, isso daí é super interessante, hein? Para quem está fazendo proposta comercial e precisa fazer prospecção, né? Tem que entender que não dá, ou seja, pagar adiantado também não funciona, nem pagar atrasado. Tem que ser sempre nesse ritmo das entregas. Sim. Muito legal. Alan, conta, pessoal, a gente está nos últimos 15 minutos do nosso meetup. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e etc., por favor, posta no chat para a gente poder fazer para eles nesses últimos minutinhos que a gente tem para os nossos convidados aqui.
Alan, conta um pouquinho como é que funciona essa dimensão de gênero e... Gênero, tá. Só para você ter uma ideia, hoje a CFO, tá? C-level mesmo, CFO nosso da terminal, ela é uma mulher, da Sara. Então, ela é uma pessoa amável, mas a gestão dela né, é dura do mesmo jeito. Ela atravessa a mensagem dela. Então, acho que isso já está mudando, tá? E ela realmente, sabe, se leva, não tem mais que discutir se a mulher não está no destaque. E o que eu posso falar dela? Só que acho que para o mundo corporativo chinês, ela teve aposentar mais cedo, cerca de 5 anos mais cedo que o homem. Não sei por quê, mas essa é a regra. Se ela aposenta com 55, homem aposenta com 60. Tá? Essa é nessa ideia. Agora, algumas coisas que eu posso contar. Ah, tá. Eu não falo muito do protocolo, né, de hierarquia. Aonde você quebra o protocolo? Aonde que chineses canam cumbaya junto? É quando a gente convida para um jantar. E todos os restaurantes chineses tem camarote, tá? Justamente, claro, seu time, se está falando com ministro de transporte, ele não pode sair bebendo na frente das pessoas. Então, todo mundo vai para restaurante de camarote, as duas equipes vão começar a brindar com o outro, né? Esses fight de vinho de baijiu, né? Sabina, você presenciou isso já, ou Sabina? Essas lutas de campeão. Eu já ouvi falar, mas eu nunca presenciei, infelizmente. Gostaria. Tá. Se você participar, leva seus amigos mais fortes, tem um maior fígado, porque você vai precisar deles. Tá? Então, dica que eu dou, assim, cara, é o momento que todo mundo, né, sabe, tira sua armadura, coloca a armadura do lado. Você é meu amigo, gostei de você, quero fazer negócio com você, entendeu? Isso alguns highlights são highlights da sua viagem. Se você chega a isso, na iminência sabe, de assinar alguma coisa, realmente você tá no caminho certo, tá bom? É isso. A dica que eu dou é essa. Mas assim, não se deixa levar que eles estão brindando como estão convidando você para tomar e você se sente obrigado porque eles querem eles querem derrubar você mesmo, tá? Esse é o objetivo. Então, fica frio, não se leva pelo momento e tal, tá? Então, fala, não, vamos secar o copo. Campei, secar o copo. Não, vou até aqui. Seja insistente, senão você vai dar no chão. Isso é fatal. Então, Tá conta pra gente, o que é essa motivação de beber, assim? É no sentido de tentar conhecer a pessoa do jeito mais natural dela? Qual que é o background o desse background disso comportamento? a gente fala que você fala a verdade, você é você mesmo depois do álcool, tá? Você fala as verdades depois do álcool. Isso aí, o pessoal toma como verdade, tá? E outra coisa que o cara que historicamente, né, como o chinês, no meu caso, disseram que faltam algumas enzimas, eu não engordo com álcool, só que eu fico bêbado fácil. Então, é uma fração muito pequena da população que consegue tomar álcool à vontade. Então, eles são considerados como herói, historicamente falando. Caramba! Então, É interessante, né, esse componente da bebida, né, no mundo social, na verdade, né? Acho que no Oriente Médio também tem isso, né? Não sei se em Singapura também, mas não sei se tem. Conta pra gente, assim, como é que é esse aspecto de relação, de networking, né? O álcool no final também é proibido pelo Islã, não é isso? Não lembro direito, Mauro. Conta pra gente como é que é essa dimensão do álcool e do não álcool. Sim. Todo muçulmano é proibido de ingerir álcool e comer carne de porco, né? Então, vai sair um pouco do nosso tema, mas em Dubai hoje já é permitido nos restaurantes dos hotéis, e carne de porco normalmente em alguns supermercados tem o que eles chamam de non-Muslim counter. Então é uma sala fechada com porta, onde você, se não for muçulmano, pode entrar para comprar
salame, bacon, carne de porco, etc. Então, nos eventos de trabalho, nunca tem álcool. Só quando a gente está entre ocidentais e entre não muçulmanos. Então, aí, como esse aspecto social do networking, ele é feito em que bases, assim? Com café. Com café. Com café. Aqui é tudo na base do chá e do café, né? E só para contar mais uma curiosidade, aqui no Catar, só compra álcool numa loja do governo. Então, no fim de semana passado, eu fui com uma carta da empresa que tem o meu salário nessa loja, tirar uma habilitação, né, um liquor permit, que chama, para eu poder entrar na loja para comprar cerveja. E aí dentro da loja tem todo tipo de bebida que você imaginar do mundo e uma salinha com carne de porco, que aqui no Catar não vende nem carne de porco no supermercado. Olha que curioso. Sabina, e aí, como é que funciona em Singapura essa dimensão do networking? Então, eu mencionei antes a questão da etnia, né? Então, como aqui tem os chineses, mas tem também os malaios que são muçulmanos e os indianos. Então, por isso que é importante entender com quem você está se relacionando, porque tem muitas nuances, né, nesse relacionamento. Então, por exemplo, que nem o Alan falou, os chineses, muito provavelmente, uma vez que o relacionamento estiver estabelecido, eles vão te convidar para jantar, vai ter bebida. Já com os malaios, muito improvável que isso aconteça, por motivos óbvios. E os indianos, de modo geral, são um pouquinho... Eu sinto que eles são mais parecidos com os brasileiros, então eles têm uma dinâmica, a gente tem valores muito parecidos, tipo família, questão sim, filhos, a conversa sempre se reverte à família. Uma curiosidade do relacionamento com os chineses, singapureanos chineses, é que, por exemplo, geralmente eles são muito indiretos, né? Tem essa questão do que eles chamam de face. Lose face quer dizer você ter um impacto negativo na sua reputação. Então, qualquer coisa que vá constrangê-los é melhor evitar. Então, por isso eles usam muito, tipo, uma forma meio indireta de se relacionar. Então, por exemplo, se eles falam, eles não gostam de falar não diretamente. Então, às vezes eles te falam sim, mas você tem que entender que, na verdade, é um não é realmente um sim. Isso também se aplica aos indianos. Tem essa parte aí que eles são meio indiretos, mas tem certas coisas que eles são extremamente diretos, e isso é importante também entender, porque, por exemplo, se você estiver numa reunião e depois, vamos dizer que a reunião acabe, vocês estão conversando, fazendo conversa small talk, é capaz deles te fazerem uma pergunta tipo, quanto que você ganha? Ou tipo, por exemplo, se eu pegar um táxi aqui para casa, normal o taxista me perguntar, quanto você paga de aluguel? Assim, sem nem me conhecer, nem nada. Então, e é importante responder, e não meio que fugir da pergunta. É um jeito deles construírem ou te conhecerem melhor, é o jeito deles, essencialmente. Então, é importante, acho que, entender isso, essa dinâmica que varia de etnia em etnia, e, obviamente, com os estrangeiros é tudo uma outra coisa. Tem uma outra etnia aqui que eles chamam de Eurasians, que são asiáticos europeus. Então, eles são, por exemplo, tem gente que tem origem portuguesa, então também tem esse tipo, você identifica pelo sobrenome. E quando eles são pouquíssimos, que ainda tem aqui, mas quando você encontra com alguém assim, é muito interessante para um brasileiro, porque eles têm uma noção da cultura europeia portuguesa e, a partir disso, brasileira. Então, eles têm um pouco mais noção de quem é do Brasil, digamos, porque, vou ser sincera, por aqui eles têm muita noção do Brasil, fora futebol e obviamente, os produtos que vêm de lá e o setor marítimo, óleo e gás, eles não são muito expostos ao Brasil. Então, não tem muito essa questão, eu tive no Brasil e conheci tal lugar e fiz tal coisa, tipo, não, é muito difícil você ter algo em comum por ser brasileiro.
Então, depois a conversa começa, o relacionamento pode começar com outros temas, a partir de talvez onde você estudou, quantos filhos você tem, em que bairro você mora. É muito importante, principalmente aqui com os chineses, que tipo de comida você gosta, local. Então, se eu chegar numa reunião e falar que eu comi o char kway teow, que é um prato típico aqui, eles adoram, porque estrangeiro nunca come nos lugares locais. Então, eu adoro a comida local. Eu vejo que toda vez que eu converso sobre comida, eles piram, eles adoram. Então, é um jeito bom de montar esse relacionamento. Muito legal. Vou aproveitar esses últimos minutinhos nossos para fazer algumas perguntas aqui dos nossos participantes. Então, a Beatriz está perguntando quão importante é falar língua local, se é um requisito, enfim, né, em Singapura acho que se fala bastante inglês, não sei se se fala outros idiomas que também são necessários. Quão importante é falar chinês mesmo na China para poder fazer negócio, ou tudo bem falar inglês? E o Mauro também, vocês podem responder isso rapidinho? Rapidinho, aqui em Singapura, inglês é a língua mais usada, não é esperado que você fale chinês, nem tamil, que é a língua indiana, nem malaio, mas, por exemplo, uma coisa que funciona bem aqui é, por exemplo, se você tiver um cartão de visita que num lado tem inglês, colocar em chinês no outro lado. Isso é muito bem recebido para quando você for encontrar com chineses, mas de modo geral, não. Inglês é a língua falada, as reuniões são todas em inglês, e não é esperado que você fale as outras línguas. Legal. Mauro? Então, meio parecido aqui. As pessoas todas falam inglês, eu acabo falando francês, espanhol, italiano e português com outras pessoas, com europeus, né? O árabe ele acaba ficando restrito aos locais mesmo, mas quando eu tenho um problema com um indiano, por exemplo, eu sempre busco um amigo indiano para ligar para esse indiano e falar em tamil ou em malalai e resolver o problema para mim. É sempre mais fácil. Em árabe é a mesma coisa. Olha que interessante. Legal. É uma sopa, hein? É uma torre de Babel isso aí, hein? Sim, sim. E eu tenho os meus proxies, os meus amigos de cada nacionalidade para me ajudar com problemas daquela nacionalidade. Isso é muito importante para eles. Olha só. Eu diria, normalmente, eu sou esse proxy para a China, tá? Para muitas pessoas. Essa é a minha função. Assim que eu faço meu ganha-pão. E você, Alan, é muito essencial falar chinês para fazer negócio lá? Ou não? Tá, cara, não vale, eu sou chinês, velho. Mas assim, vamos falar um pouquinho do que eu conheço de Singapura, que estive lá algumas vezes. É inesperado que eles falam o mesmo dialeto que eu falo, que eles chamam de Hokkien. Na verdade, é o mesmo da sul da China, de Taiwan. É inesperado que eles acham que, assim, tem um mandarim, que todo mundo deveria falar, né? E aí tem um Hokkien que só entre a tribo deles, que ele acha que é só da tribo deles. E aí, é inesperado, quando eu falo da língua do tribo dele, eu já ganhei jantar, já ganhei drink. Lá no restaurante lá, o pessoal falando, cara, meu, como assim, cara? Você tá entre os brasileiros e ainda fala Hokkien. Aí eles já ganham jantar desse jeito, assim. Muito legal, Alan. Você conquista bastante gente, né, na verdade, porque realmente você é uma peça rara no Brasil, né, que fala bem português e fala bem chinês e fala bem Hokkien, então isso realmente ajuda muito. A Lúcia fez uma pergunta interessante aqui. Você vê as mulheres sendo bem recebidas em reuniões na China ou não? Alan, a pergunta foi para você. Você vê as mulheres sendo... Desculpa, não tem problema. As mulheres são bem recebidas em reuniões na China? Sim, sim. Eu acho que elas são bastante... Hoje são bastante respeitadas e tal. Vamos falar, elas... assim, tem estilo e estilo, tá? Tem
assim, as mulheres que já chegam na alta gestão, elas são, ela impõe, né, o reunião corre do jeito dela mesmo, tá? Agora, pessoal que é mais nova, tal, assim, elas, assim como, acho que hoje eu posso dizer tranquilamente, não tem, o gênero não é tão, embora ainda tem menos proporção de mulheres, tá? É, na cargos de alta gerência, mas assim, nos que pessoalmente participa do trabalho, assim, eu acho que tá de igual para igual, tá? E a mulher ela inclusive tem mulheres que tem presença, você sabe que ela que deixa tudo daquele jeito e ela que determina o rumo da empresa. Isso é visível, tá? E eu tenho que torcer, né? Porque minha filha é mulher, então eu quero um mundo melhor para ela, inclusive se ela trabalhar na China, tá? E no Brasil também. É isso aí. Bom, a gente já está nos nossos momentos finais. Eu queria deixar esses últimos 2 minutinhos para cada um de vocês, se vocês pudessem dar uma dica para os nossos participantes aqui que estão fazendo negócios com a Ásia, estão fazendo negócios com o Oriente Médio, qual que é a dica de ouro para essa galera que está aqui fazendo negócios, né? O que vocês acham que vale a pena eles seguirem? Sabina, vamos começar por você? Eu acho que, assim, tendo abordado os aspectos mais culturais, então, ter essa noção, já vim preparado com essa preparação cultural, né, essa abordagem customizada para cada etnia, essa é a coisa principal, eu acho, mas uma coisa que eu acho que, principalmente aqui, vale muito a pena entender quem são os decision makers. E não é muito óbvio, na verdade, é muito difícil entender quem é que faz as decisões. Então, você, por ter, geralmente, um número meio desproporcional de pessoas nas reuniões, eu acho que é importante fazer uma pesquisa, entender com quem que você tem que se relacionar e traçar o seu caminho. Porque já demora bastante para as decisões serem tomadas aqui, porque você pode encontrar com uma pessoa e ela tem que falar com 3 níveis acima para uma decisão ser tomada. Então, você identificando aquela pessoa e tentando chegar o mais perto possível de um contato com essa pessoa vai facilitar imensamente, vai agilizar muito esse processo de venda. Então, eu acho que isso pode parecer óbvio em outros lugares, mas aqui eu acho que é muito importante fazer isso por conta de ter um número desproporcional de pessoas, especialmente com empresas locais. Eu acho que é sempre importante, mas com empresas locais onde tem muitos chineses, é importante entender com quem que você tem que se relacionar, porque você pode perder muito tempo em construir um relacionamento com alguém que, no fim, não vai só passar sua mensagem e não vai ser transmitida do jeito certo, enfim, você arrisca perder tempo e dinheiro, né? Porque vir para cá não é muito fácil do Brasil com muita frequência. Então, é isso. Legal. Muito bom, Alan. Dica de ouro, manda aí. Dica de ouro. Acho que seja objetivo, seja sincera. O objetivo é mostrar o que você veio fazer, né? Mostrar seu produto, bem arquitetado, direto ao ponto. E aí, como a Sabina diz, chegar nas pessoas que você precisa chegar. E, assim, é bom que seu produto tenha bastante barreira tecnológica, barreira financeira, que sabe, ninguém vai tentar copiar você tão cedo, tá? Isso é importante, tá? Outra coisa é evitar de comentar situações geopolíticas, tá? Eu já vi muita gente se perder nisso. Não estamos lá na Ásia para ser professor de geografia nem de política, tá? E, sabe, hotspots, eu não vou me falar aqui, né? Seja Hong Kong, seja Xinjiang, seja China, Taiwan, esses é melhor evitar, porque, assim, não faz parte, né? E, é assim, direto ao ponto, fazer negócio mesmo, tá? Então, essa fica a minha dica. Legal. Mauro, é com você. Rapidinho, minha dica para quem quer fazer negócio no Oriente Médio é vir para o Oriente Médio. Aqui o negócio no fio do bigode, no olho ainda resolve mais do que remoto e
Para quem está tentando trazer, igual eu vi umas perguntas sobre produtos do Brasil, tem que vir aqui entender o mercado. O mercado daqui é diferente do mercado aí, certamente, né? É isso aí, olho no olho, dente no dente, né, Mauro? Essa filosofia funciona bem aí. Pessoal, queria agradecer muito pelo tempo de vocês hoje aqui no Meet. Super obrigada pelas colaborações, pelas perguntas. A gente vai continuar sempre aqui trazendo conteúdos para vocês, para ajudar a aproximar esse mundo do Brasil, para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona e como fazer negócios. Fiquem de olho na programação da Global Mindset Academy. A gente está preparando uma trilha de vendas internacionais para vocês que querem desenvolver negócios no exterior e possam, de fato, conquistar mais clientes fora do Brasil e fazer seus negócios. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Sabina, Alan e Mauro, pelo tempo que vocês dedicaram aqui em passar esse conhecimento tão rico para a gente. E é isso aí. Te vejo no mundo. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Tchau. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Tchau. gente. Tchau. Tchau.